A independência do Brasil. Era uma vez um país com o nome Portugal. E nesse país tinha um rei. O seu nome era Dom João VI. E Dom João VI tinha sua esposa e filhos. E entre seus filhos tinha um com o nome de Pedro. Certo dia, esse rei ouviu falar de um país chamado Brasil. E esse país era tão bonito que chamou a curiosidade do rei por tudo que falavam. Então, o rei de Portugal resolveu pegar toda a sua família e vir ao Brasil. Foi uma viagem muito longa, mas eles conseguiram chegar. E chegando no Brasil, a família real ficou encantada com tudo que viu aqui no Brasil. Realmente era exatamente como haviam falado para ele. Então, o rei Dom João resolveu morar no Brasil com toda a sua família e se tornar rei aqui do Brasil também. O Brasil tinha tantas belezas, sua flora, sua fauna, os animais e as plantas eram algo maravilhoso. Tinha espécies de animais que nunca haviam visto antes. E também muitas frutas. O rei Dom João e toda a sua família passaram muitos anos aqui no Brasil. Então, durante todo esse tempo, Pedro foi crescendo. Pedrinho agora era Dom Pedro. Já estava um homem muito corajoso e que amava muito o povo brasileiro. Certo dia, o rei ouviu falar que sua terra, onde ele nasceu, Portugal, estava com problema e ele precisava voltar para Portugal com urgência. E Pedrinho ficou muito triste quando a família avisou que todos teriam que voltar para Portugal com urgência, porque Pedro não queria voltar. Quando as pessoas souberam que Pedro teria que voltar para Portugal, ficaram muito tristes, porque todos gostavam muito de Pedro. Então, as pessoas foram para a rua pedir para que Pedro ficasse e falavam: "Fica, Pedro, fica, fica, Pedro." Pedro era muito amado por todos os brasileiros. Então, o rei e a rainha e os irmãos de Pedro voltaram nas pressas para Portugal. E como a família real voltou para Portugal, Pedro ficou como regente, príncipe regente no Brasil. Pedro também amava muito o Brasil e aos brasileiros. Então, ele falou: "Eu fico." E esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. E as pessoas ficaram muito felizes. Ele disse que não ia embora, ia continuar cuidando do Brasil. Os brasileiros já não queriam que o Brasil pertencesse ao rei de Portugal. Eles não queriam que Portugal ficasse dando ordem aos brasileiros. Eles queriam ser um país próprio, um país com suas próprias leis e suas próprias vontades. Então,
José Bonifácio, amigo de Dom Pedro, o Pedrinho, e sua esposa Maria Joaquina o apoiaram em fazer com que o Brasil fosse um país livre. Então Pedro resolveu tomar algumas decisões para ajudar o Brasil. O rei de Portugal, sabendo disso, ficou com muita raiva. Então decidiu enviar uma carta para Pedro para que ele voltasse com urgência do Brasil para Portugal. Mas o povo continuava querendo que Pedro continuasse no Brasil, ajudando a eles. Então Dom Pedro ficou sabendo dos planos do rei de continuar dominando o Brasil, mas ele, no dia 7 de setembro, proclamou a independência do Brasil, falando independência ou morte, e foi lutar por todos os brasileiros. E Dom Pedro então se tornou o primeiro imperador do Brasil. E é por essa razão que todo ano, no dia 7 de setembro, devemos lembrar e comemorar a independência do Brasil.